Gente, é o seguinte, ó, nesse vídeo aqui eu quero fazer um comparativo dos meus primeiros 15, 20 dias de Japão para esses meus 17, quase 20 anos de Japão. Tá, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre as primeiras impressões que eu tive do Japão, coisas que eu achei bacana, coisas que eu me decepcionei, tá certo? E aí depois a gente faz um comparativo com os meus 15, 17, quase 20 anos de Japão. E aí no finalzinho do vídeo a gente faz um resumo, se vale a pena, se não vale a pena. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que tem vontade de vir para o Japão, né? Você tem vontade de vir para o Japão, mas hoje em dia a situação é um pouco diferente do que era. Por quê? Porque hoje vocês que estão aí no Brasil, estão em Portugal, tem outros países que têm interesse em vir para o Japão para, sei lá, passear e tudo mais, vocês têm informação sobre o Japão, sobre a cultura, o que pode, o que não pode, as diferenças culturais que existem, as gafes, os micos que as pessoas acabam pagando aqui no Japão pela cultura ser diferente. Então vamos falar primeiro sobre os nossos primeiros 15, 20 dias de Japão, tá? Eu cheguei no Japão em 2005, finalzinho de fevereiro, e as informações que eu tinha sobre o Japão eram filmes que eu assistia sobre o Japão, viagens de Hiro, animes que eu assistia sobre o Japão, tá? Essa era a informação que eu tinha no Japão. Tá, eu saí do Brasil em fevereiro, o Brasil em fevereiro é verão, calor. Cheguei no Japão em fevereiro também, lógico, inverno no Japão, frio pra caramba, tá? No Brasil, a gente tinha costume de ver pessoas, a gente tem, sou de São Paulo, a gente tem costume de ver pessoas na rua, pessoas pra cima e pra baixo, molecada brincando, moto pra lá e pra cá. Quando você chega no Japão, esse tipo de coisa não existe. Quando você chega em Narita, tá? Em Narita, você vê gente demais, cara, tudo diferente, você acha que você, né, você está em outro mundo, você está dentro do filme que você estava assistindo. Essa foi a minha impressão, tá certo? Tudo diferente, me impressionou, eu falei, caraca, velho, a gente entrou na van e foi para Nagano, direto para Nagano, tá? Como eu falei, no Brasil, verão, e Nagano, cara, neva demais, tá certo? Neva demais. A gente ficou nesse apartamentozinho, e do apartamento até o mercado mais próximo dava 15, 20 minutos andando, tá, na neve, o que é muito complicado. E uma coisa que me impressionou nesse mercado é que é o seguinte, quando a gente chega no Japão, a gente traz roupas do inverno no Brasil, só que essas roupas de inverno do Brasil, aqui no Japão, não dá conta, porque o frio aqui é diferente, tá bom? O frio aqui é muito mais frio do que no Brasil, a não sei que, sei lá, cara, você viaja no Brasil, você já tenha grana no Brasil, você viaja para lá e para cá, e você tenha comprado essas roupas de inverno. Eu não tinha essas roupas, a primeira coisa que a gente precisava fazer era comprar roupa pro frio do Japão, tá? Porque fazia muito frio. E se você não sabe, cara, quando você não está acostumado com o inverno, com o frio, por exemplo, o choque é muito maior e faz mais frio do que realmente está fazendo frio. Hoje em dia, o frio do Japão não me incomoda, tá? Porque eu tenho roupas e eu já estou acostumado com o clima do Japão, meu corpo já se acostumou com o clima do Japão. Mas nos primeiros meses é complicado até você se adaptar. Nos primeiros dias, cara, frio demais, velho, parecia que eu estava andando dentro de um congelador o tempo inteiro. E a gente foi comprar roupa nesse mercadinho. E me impressionou o seguinte no mercado, cara, no mercado os caras tinham tênis Nike, tinha tênis Adidas, tá? Roupas da Nike, jaquetona da Nike, tudo bonitão. E no Brasil, na região que eu morava, para você ver tênis assim da Nike, você tinha que ir até a Lapa, tinha que ir até a West Plaza, Center Norte, tinha que ir até longe, cara, para poder você ver esse tipo de jaqueta, esse tipo de tênis. E uma coisa que me impressionou também é o seguinte, o preço. No Brasil, quando eu saí do Brasil, um tênis da Nike custava R$700 e o salário naquela época era menor que R$700. Então você tinha que trabalhar um mês inteiro e trabalhar mais um mês sem gastar nada para poder comprar um tênis. E aqui no Japão custava 3.000 ienes o tênis. Falei, caceta. E aí a pessoa me falou o seguinte, se você trabalhar 2 horas, você tem a grana para comprar esse tênis aí. Falei, caramba, velho. Que isso, aí no Brasil eu preciso trabalhar quase 2 meses para comprar o tênis e aqui 2 horas a gente consegue comprar o tênis. Isso foi uma das coisas que me impressionou sobre o Japão. Outra coisa, cara, que me impressionou e me deixou um pouco triste, com vontade de voltar para o Brasil, é o seguinte, no Brasil a gente via gente para cima e para baixo, e aqui em Nagano eu não via ninguém, cara, porque neva bastante, tá? Às vezes a gente escutava a voz das pessoas conversando, mas a gente não via ninguém, porque assim, os caras de manhã, os caras vão trabalhar, e aí volta de noite, e entra dentro do seu apartamentinho e já era, você não vê mais ninguém. Então a gente não via pessoas, normalmente a gente via carro passando na rua, mas a gente não via pessoas andando na rua.
tá? Quando ia no mercado a gente via pessoas e tudo mais, mas na rua a gente não via ninguém. Outra coisa que me impressionou. A paisagem também, cara, sai do Brasil tudo verdinho, de São Paulo tudo verdinho, passarinho pra lá e pra cá, e aqui, cara, só neve, em Nagano só neve. Olhava para um lado uma montanha de neve, para o outro uma montanha de neve. Tá? Dormir e acordar também muito complicado, meus 2, 3 dias. Não é por causa do fuso horário, tá bom? Quando você vai dormir em um lugar que faz muito frio, dormir é complicado porque quando você entra na cama, você vai pra deita, a cama tá gelada demais, cara. Então assim, é complicado para você deitar, a cama tá muito gelada, tá? E para acordar ou para ir no banheiro de madrugada é outra coisa que é complicado, porque é o seguinte, você pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de você levantar para ir no banheiro mijar, tá? Porque tá muito frio, e aí, cara, você fala, putz, será que eu consigo segurar até amanhã? Será que eu consigo? Será que dá? Mas não dá, você vai mijar, e aí aquele frio danado, parece que você está entrando dentro de uma geladeira. Acordar a mesma coisa, tá, mas você já acorda morrendo de fome por causa do frio, não sei, velho. Eu acordava morrendo de fome. Tinha um mercado brasileiro nessa época em Nagano, nessa região que eu tava. Tinha ainda, existia. E no começo a gente queria comer comida do Brasil, porque as comidas aqui do Japão a gente não estava muito habituado ainda. A gente acabou de chegar, a gente tinha esses hábitos do Brasil. A gente ia nesse mercado que dava uns 2 quilômetros mais ou menos, cara, do apartamento que a gente estava. Uma coisa bacana disso é que assim, a gente tinha a oportunidade de ver pessoas, que esse mercadinho brasileiro, ele ficava perto de uma estação de trem, tá? Em Tino, ele ficava perto da estação de trem em Tino. E a gente tinha essa oportunidade de ver pessoas entrando e saindo da estação. E assim, parece bobagem, mas eu ficava feliz de ver pessoas entrando e saindo da estação. Porque assim, a gente estava nesse apartamento um pouco mais afastado, 2 quilômetros afastado da estação, e a gente não via ninguém, cara, não via ninguém. Então quando você via pessoas, dava uma sensação de você estar vivo. Sabe quando você tem a impressão de você estar abandonado, tipo o náufrago? E a gente comprou feijão, comprou algumas coisas do Brasil, e eu só consegui comer, cara, por uma semana. Porque combinar o feijão do Brasil com arroz japonês não dá, velho. O negócio cai muito pesado no seu estômago, você dá muito gases, tá? Demora muito para fazer digestão. Então depois de uma semana a gente parou de comer feijão, a gente começou a comer mais comida japonesa, arroz, peixe, esse tipo de coisa, porque tava dando muito gases, cara. Tá? Na primeira semana a gente conseguiu um emprego na Epson, tá? A gente conseguiu um emprego na Epson e a gente mudou para um apartamento da empreiteira. Quando você chega aqui no Japão, tá? Pelo menos era assim, hoje em dia talvez não sei se é assim ainda, mas pelo menos era assim. A gente não tinha nada, no inverno a gente não tinha aquecedor, a gente não tinha fogão, a gente não tinha geladeira, não tinha nada. Tá? A única coisa que a gente conseguiu comprar foi um futãozinho pra gente dormir. E a empreiteira, eles forneciam a geladeira, forneciam o fogão, e forneciam o aquecedor. Tudo que eles forneciam, eles cobravam 1.500 ienes. Não importa o que você quer, eles te cobram 1.500 ienes. Tá? E é o seguinte, o apartamento custava 50 mil ienes. Tudo que a empreiteira fazia para vocês, para mim, eles cobravam. Não só para mim, para todo mundo que eles estavam no apartamento da empreiteira, tá certo? Eles tinham a taxa que eles colocavam em cima. Desculpa, gaguejei. Por exemplo, cara, se o apartamento fosse 50 mil ienes, que se não me engano era, eles colocavam a taxa de 5 mil ienes em cima, tá certo? Os eletrodomésticos que eles te alugavam, era alugado. Eles colocavam uma taxa em cima também de 1.500 ienes. Não importa o que era 1.500 ienes. Faz sentido? Faz, porque caso o eletrodoméstico quebre, eles precisam repor. Porém, 1.500 ienes por uma geladeirinha pequenininha, por um aquecedorzinho, é muito caro. Mas assim, no começo você você é obrigado a pagar por essas coisas. Então assim, do nosso salário que a gente ganhava, a empreiteira ficava com mil e poucos dólares, 100 e poucos mil ienes do nosso salário, porque tinha o aluguel e tinha as coisas que eles alugavam pra gente, tá certo? Então assim, você aprende isso depois de um tempo que a empreiteira tá tá tomando a sua grana. Porque eles cobravam a taxa da água, eles pagavam todas as contas, tá? Pagava o apartamento, o aluguel, pagava a água, pagava a luz. E quando eles te davam um papelzinho contando quanto foi o que você gastou. E de tudo que eles pagavam, da água, da luz, do gás, eles colocavam uma taxa em cima. Do apartamento era 5 mil ienes, do gás mais uma taxazinha de 300, 400 ienes, e sempre uma taxazinha em cima.
tá? Colocava uma taxazinha em cima para tirar uma graninha de você. Essa era uma das coisas que a empreiteira fazia. A gente aprendeu isso depois de um tempo, a gente saiu dessa empreiteira. Porém, antes de sair, a gente, nos primeiros meses, é uma coisa que eu falo para vocês, que pelo menos para mim, essa foi a experiência que eu tive e outras pessoas que a gente, né, conhece, fez amigos aí, teve também. No começo é onde você se ferra mais no Japão, onde você toma mais um talo no Japão. A não sei que você tenha família que já está aqui, que vai te ajudar, tá certo? Isso é para quem vai trabalhar em fábrica. Eu não sei se para quem trabalha em escritório, porque antigamente eram poucos brasileiros que vinham para trabalhar em escritório aqui no Japão, porque antigamente não tinha a internet como tem hoje, tá certo? Não tinha YouTube. Então antigamente não tinha. Você vinha para o Japão, você trabalhava em fábrica, dificilmente você ia trabalhar em escritório, tá? Dificilmente. Isso é antigamente. Hoje em dia não. Tem bastante gente que trabalha em escritório e a situação é um pouco diferente. Porém, naquela época, cara, todo mundo que vinha tomava num talo nos primeiros 6 meses. Outra coisa que para mim me deixou muito surpreso é que assim, os brasileiros que estavam aqui no Japão era diferente dos brasileiros que estavam no Brasil. Aqui no Japão, cara, o sistema de liderança tem a hierarquia. Então assim, se você precisa resolver alguma coisa no seu trabalho, você falar com um cara acima de você, que ele vai falar com um cara acima dele, que vai falar com um cara acima dele, até chegar no chefe, que decide se resolve ou não o seu problema, tá certo? Então assim, por conta disso, tinha líderes brasileiros. E nessa linha que eu trabalhava, tinha um líder brasileiro. E todo mundo puxava o saco do cara. Os caras que estavam já há mais tempo. Por quê? Porque o líder, ele escolhe onde você vai trabalhar, onde você não vai trabalhar. Se, por exemplo, tem caso de ter mais horas extras, ele escolhe quem vem e quem não vem. Então, os caras mais chegados acabam tendo uma certa vantagem. Então, muita gente puxava o saco do cara. O cara estava no Japão fazia tempo, a mulher dele tinha crescido no Japão, ela falava japonês bem, e ele também, entendeu? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho hoje, né? Tinha, mas todo mundo puxava o saco desse cara. E assim, a gente chega do Brasil, a gente está no nosso sistema no Brasil. No Brasil, eu trabalhava com meu irmão na oficina, não tinha esse negócio de um puxar saco do outro. Ele tinha a cota que era para fazer, eu fazia, e ele entregava o serviço, o cara pagava, o cheque caía, ele me dava minha comissão, acabou, entendeu? E aqui não, tinha que puxar o saco do cara, eu não sabia, assim, é uma coisa que não conseguia fazer, velho, não conseguia fazer. Ou eu gosto de você, eu sou seu amigo, ou eu quero que você se dane, tipo assim, entendeu? Eu não conseguia fazer, e nisso eu tive problema, porque eu tava com a cabeça no sistema do Brasil, que todo mundo é amigo de todo mundo. Se você falar comigo é porque você quer falar comigo. Você não está falando comigo porque é obrigação, porque faz parte da sua rotina, entendeu? Até você se adaptar, cara. Uma coisa que antes de passar para os 17 anos, uma coisa que eu sentia muita vontade, cara, de ir embora. Eu só não fui embora para o Brasil, voltei para o Brasil assim que cheguei, porque me decepcionei. Eu tinha aquela imagem, aquela impressão do Japão. Quando eu cheguei aqui, a impressão sabe aquela imagem começou a se desmanchar, porque eu achava que era bem parecido com as coisas que eu vi em filme, as pessoas, e as impressões que eu tive foram impressão ruim, tá? Eu não fui embora porque meu pai emprestou dinheiro para mim poder vir para o Japão, eu tinha que pagar o meu pai, por isso que eu não fui embora, tá certo? E eu queria pelo menos pagar o meu pai e juntar uma graninha para poder voltar. Por isso que eu não fui embora assim que cheguei. Mas falar pra você que eu gostei, não gostei, velho. Eu fiquei impressionado porque eu via carros que no Brasil a gente não via. Eu fiquei impressionado porque trabalhava 2, 3 horas, dava para comprar as coisas que no Brasil eu tinha que trabalhar 1, 2 meses. Computador que, sei lá, no Brasil eu nunca imaginei de poder ter. No Japão eu trabalhava 2 meses, um mêsinho, dava para comprar e montar esse computador. Inclusive eu fiz isso. No primeiro mês eu montei um computador bacana demais, cara. Entendeu? Bacana demais. Que no Brasil nunca ia ter a oportunidade de ter esse computador. Montei, fiz esse tipo de coisa. E isso essas são as coisas que acabam te prendendo, te fazendo ficar aqui. Porque assim, no começo, cara, eu não sei se você vier hoje e você passar por uma situação parecida, porque assim, no começo você está sozinho. Você não vai sentir vontade de voltar pro Brasil. Vamos deixar aqui os primeiros 15, 20 dias de lado. Eu vou falar aqui pra vocês aqui, cara, de como é pra mim hoje, depois de 15, 20, quase 17 anos, quase 20 anos de Japão, como que é pra mim hoje. Olha só.
Uma das coisas que eu queria fazer, que eu sempre quis fazer depois de 15 anos no Japão, lógico, falar japonês, né, faz parte. Lógico, se você está aqui no Japão morando faz 10, 15 anos e você não fala um japonesinho mínimo, para você conseguir um emprego mais ou menos, que a empreiteira não vai te roubar nada, ou que você trabalha direto com a fábrica, né, vai te ajudar e tal, pagar o imposto de renda, eles descontam o seu salário, do seu salário o imposto de renda, e aí você não precisa se preocupar quando chega a hora de declarar imposto, porque aqui no Japão não importa quanto você ganha, você precisa declarar imposto, tá certo? Tem que declarar imposto todo ano, e aí é uma papelada, as empreiteiras cobram uma grana, mas se você trabalha numa empreiteira boa, eles fazem já direto descontado do seu salário, então você não tem dor de cabeça nenhuma, certo? E das minhas grandes vontades era parar de trabalhar em fábrica, tá certo? Então assim, a gente acabou conseguindo juntar uma grana e abrir o café que a gente tem hoje, tá? Isso foi dos meus 13 anos de Japão, 14 anos de Japão, a gente conseguiu fazer isso, tá? Eu e a Erika, a gente conseguiu fazer isso. Esse era um dos meus grandes vontades, cara, parar de trabalhar em fábrica, e aí eu podia ter filho e tudo mais. A gente conseguiu fazer esse tipo de coisa, mas lógico, velho, dos nossos primeiros 20 dias para os nossos 15 anos de Japão, muita coisa mudou, tá? Eu tive que aprender sobre a cultura, eu tive que aprender sobre o idioma, eu tive que aprender a lidar com as pessoas aqui no Japão, não só com os japoneses, mas mais com brasileiros, porque hoje em dia eu não trabalho em fábrica, tá? Eu não trabalho em lugares onde tem contato com muito brasileiro, que tem esse negócio de líder. Uma coisa que eu tentei fazer depois de uns meses no Japão foi aprender o idioma para achar um lugar onde eu não tinha que trabalhar lidando com o brasileiro como líder, tá? Isso foi uma das coisas que eu fiz que me resolveu bastante problema, tá? Eliminou um monte de coisa. Eu não precisava me preocupar com um cara puxando o saco do líder para me atrapalhar, porque quando você puxa o saco de um japonês, por mais que o cara seja japonês e você puxa o saco do cara, o cara não vai te aliviar se você fizer alguma coisa errada, tá? Já o líder brasileiro vai te aliviar se você fizer alguma coisa errada, porque, né, o cara é meu amigo, vamos aliviar o cara aí. Já o japonês não faz isso, cara, geralmente não faz isso. Então, pra mim, aprender a falar o idioma e achar um lugar para trabalhar que o líder fosse japonês foi essencial, resolveu meus problemas, porque aí, cara, eu e os outros brasileiros, tá todo mundo no mesmo nível, todo mundo fala o japonês. Quando você quer alguma coisa, você tem que ir lá e falar, você não vai pedir pro líder brasileiro para falar para você as coisas, porque muitas vezes o líder brasileiro, se o cara não gosta de você, você fala pro cara, isso é isso, o cara fala totalmente diferente para ele te arruinar, tá certo? Isso aconteceu comigo algumas vezes, isso me ensinou. Os meus 15 anos, a gente conseguiu montar aqui, cara, a nossa lojinha. E aí, as coisas... mas assim, é bom. Mas, eu sinto, às vezes, eu sinto vontade ou saudades de trabalhar em uma fábrica, por exemplo, ou trabalhar fora, por exemplo. Por quê? Porque imposto de renda, como eu falei, a gente tem que preencher todos os papéis, preencher tudo certinho e declarar imposto de renda. Várias coisas, todos os problemas que eu não tinha antigamente trabalhando fora para uma fábrica, uma empreiteira, que eles descontavam tudo mesmo uma graninha para poder pagar, resolver esses problemas para mim. Hoje em dia eu tenho tudo o que acontece, eu e a Erika, a gente precisa resolver, tá? Se alguma coisa na nossa loja quebra, alguma coisa, é a gente que vai e resolve. Então assim, a parte boa para mim hoje é que eu tenho tempo com os meus filhos, a gente folga, fecha quando a gente quer, tá certo? Essa coisa é muito boa, a gente viaja, tem tempo para viajar para cá, para lá, a gente decide o que vai fazer, a gente quer ficar 2 dias fechado, a gente fecha, tá certo? Essa é a parte boa, a parte boa. A parte ruim desse tipo de coisa é que é o seguinte, a gente é dono, então assim, a gente ganha quando a gente trabalha. Lógico que você trabalha em empreiteira no Japão, a mesma coisa, você ganha quando você trabalha, porém, a gente é responsável por fazer a clientela voltar, a gente precisa estar sempre inovando, tem que pensar o tempo inteiro. As coisas da loja se quebrar, a gente precisa repor, entende? Essas são as partes ruins, coisas que dá dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça até gostosa, tá? É uma dor de cabeça gostosa, e depois de 15 anos aqui, velho, eu não tenho vontade mais de voltar pro Brasil. Talvez isso é coisa que vocês tenham curiosidade de saber, eu não tenho vontade de voltar pro Brasil. Por quê? Porque eu me adaptei a morar no Japão, eu me adaptei a morar aqui, cara. Apesar de ter uma diferença cultural grande, assim, depois de tempos morando no Japão, você começa a lidar muito mais com japoneses,
você começa a lidar muito mais com japonês. Você nota pessoas que não gostam de estrangeiro, que tem um certo preconceito, tem pessoas que têm eles não confiam em estrangeiros, entendeu? Esse tipo de coisa você começa a notar algo, às vezes incomoda, às vezes você está tão calejado já que você nem liga mais, entende? Porque assim, eu moro aqui e eu tenho que me adaptar à cultura da minha família, eu tenho que me adaptar à cultura japonesa. Lógico, mas faz sentido, eu moro no Japão. Isso. Porém, às vezes é um pouco complicado porque assim, a gente cresceu no Brasil, a gente tem a forma de pensar de brasileiro. A gente tem coisas que a gente aceita, tem coisas que a gente não aceita, tem coisas que os japoneses aceitam e que a gente não aceita, entende? Vou concluir o vídeo pra você aqui falando o seguinte pra você, cara. Eu não me arrependi de nada, tá certo? Eu acho que o começo foi bom demais. As dificuldades que a gente tem no começo é muito bom, porque quando você tem dificuldade e você supera aquela dificuldade, cara, é muito gostoso e você fica muito mais forte, tá certo? Todos os problemas que eu tive aqui no Japão foi muito bom pra mim, pra eu aprender e ser a pessoa que eu sou hoje. Os meus primeiros 15 dias de Japão, eu tenho na memória até hoje, cara. Às vezes eu quero viajar para alguns lugares e eu quero levar a Erika, meus filhos, para mostrar, olha, eu vivi aqui, fiz isso, fiz aquilo. E eu tenho aquela nostalgia, às vezes eu estou indo para algum lugar à noite e eu começo a lembrar da situação, do tempo que eu trabalhava em fábrica, quando eu ia para trabalhar à noite. E tava todo mundo tranquilo no domingão e eu indo trabalhar, passava no Combine, às vezes para comprar alguma coisa para comer de noite na fábrica, porque o restaurante da fábrica estava fechado. Entendeu? Tem aquela nostalgia, falar, putz, eu vivi isso, eu fiz isso. Pela vez que eu fui em Tóquio, cara, tava chovendo, entende? Fiquei impressionado demais com Tóquio. Até hoje eu tenho isso na minha cabeça. Toda vez que eu vou em Tóquio, que eu passo na região, eu lembro, tá? É bem nostálgico. Às vezes eu viajo com a minha mulher pro Monte Fuji, a gente vai até Nagano, a gente viaja para Karuizawa, eu mostro para ela onde que era o mercadinho que eu ia, o apartamento que eu tava. Hoje em dia o mercadinho brasileiro que existia naquela época não existe mais, né? Depois de 2011 fechou bastante coisa, muito brasileiro foi embora aqui do Japão, né? Depois do terremoto de 2011. Assim, a quantidade de brasileiro que tinha antigamente, de 2005 até 2011, diminuiu bastante. Eu tenho uma certa nostalgia de lembrar e contar para vocês sobre essas experiências que eu tive aqui no Japão. Só fazer um plug aqui, cara. Eu preciso agradecer a Transmart, tá? Transmart, que é uma empresa que é parceira comigo aqui. Os caras me ajudam bastante. E avisar para você também, cara, que a gente vai ter um cupom aí, cara, NordVPN. Se você precisa de uma VPN, a NordVPN te dá um mês de graça para você experimentar, tá certo? O cupom tá aí na descrição, é NordMarin, é um mês de graça, tá certo? Você experimenta, testa, vê se você gosta. Pelo menos para mim eu achei útil demais, tá certo? Eu achei útil demais. Talvez você queira testar. Tem um link aí, se você contratar o serviço, você vai estar me dando uma ajudinha. Mas eu acho que vale a pena testar, pelo menos por um mês, pra você ver se você gosta ou não, cara. NordVPN tá aí, ó, NordMarin. Clica aí, cara, e dá uma conferida lá, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito, clica aí, se inscreve, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!